abençoados com todas as bênçãos. Sejam todos bem-vindos, melhor noite, recebo que tudo está bem na sua vida. Vamos dar início aqui a mais uma ministração da Palavra da Graça de Deus, uma saudação à Igreja de Cristo, espalhada aí por todo mundo, é isso? Igreja, veja bem, igreja não são as paredes. Quando nós falamos Igreja de Cristo, não estamos falando dos templos, dos lugares luxuosos, das grandes construções, porque o Evangelho diz que Deus não congrega, Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Por esses lugares, por mais lindos que eles sejam, a Igreja de Cristo somos nós. Igreja são os espíritos predestinados por Deus desde antes da fundação do mundo e que na cruz foram justificados. Você, aonde você está, nós aqui somos a Igreja de Cristo. Então, abençoados, sejam aí todos bem-vindos. Vamos tratar aqui hoje de um assunto bem importante, não é isso? Bem importante, um tema muito importante, que é herdeiros conforme a promessa. Herdeiros conforme a promessa. Porque nós somos herdeiros, mas essa herança nos chegou mediante a uma promessa. E é a respeito dessa promessa que nós vamos tratar, vamos conversar hoje. Mas antes de darmos início aqui, eu gostaria de convidar você a compartilhar as mensagens que nós temos aqui ministrado. Se inscreva no nosso canal do YouTube para que a palavra corra e seja glorificada. Porque nós temos aqui recebido bastante correios de abençoados que têm sido alcançados por essa palavra, abençoados que têm a mente, têm sido salvos na mente, porque a palavra ela está correndo e sendo glorificada. Mentes têm sido salvas. A nossa intenção aqui, abençoados, não é salvar ninguém no Espírito, porque no Espírito você já vem salvo desde antes da fundação do mundo. Deus mesmo te escolheu lá antes de formar qualquer coisa e salvou você. Agora, a nossa função aqui, a função do Evangelho, é salvar você na sua mente com uma informação. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação da mente, não é para a salvação do Espírito. No Espírito, Deus mesmo já fez tudo o que tinha que ser feito e quando você chegou aqui, tudo já estava pronto. Então eu te convido aí mais uma vez, te incentivo, não é isso? A você compartilhar a mensagem, te incentivo aí a você a se inscrever lá no nosso canal do YouTube, não é isso? Cristo em Graça, para que a palavra corra e seja glorificada. Sejam todos bem-vindos, eu recebo já a mente de Cristo ativada em você, os olhos do seu entendimento iluminados, para que você possa entender tudo que você vai ouvir e vai fazer diferença no seu dia a dia. Vai salvar a sua mente aí da religião, da mentira da religião. Então vamos dar início aqui ao tema dessa noite, que se chama Herdeiros conforme a promessa. Vamos ler aqui a carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas, no capítulo 3, e vamos iniciar aqui no versículo 26, para formarmos aqui um entendimento mais completo, não é isso? Porque a ideia é o entendimento, é o conhecimento. E para isso eu te convido também a você pegar uma Bíblia, pegue aí um papel, uma caneta e procure estar anotando os versículos, porque o que você vai ouvir aqui hoje, se você não nos conhece, ainda não teve a oportunidade de ouvir, é completamente diferente de tudo que você ouviu ou ouve lá na religião, lá no sistema religioso, onde você participou ou participa. Quando eu estava lá na religião, eu tive a oportunidade algumas vezes também de estar pregando. E tudo que eu falava lá, tudo diferente aqui. Porque a lei é diferente da graça. Por isso que nós incentivamos você a anotar, a escrever, conferir tudo que você ouve aqui, para você não ser enganado. Então vamos ler aqui Gálatas capítulo 3, vamos dar início aqui no versículo 26, que diz assim, carta do apóstolo Paulo. Porque, veja bem, porque todos, acompanha aí com bastante carinho, com bastante atenção, todos sois filhos de Deus, todos,
Não é um, não é outro. Todos são filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Veja que o apóstolo Paulo, aqui ele está escrevendo aos Gálatas, as igrejas da Galácia, porque eram mais de uma igreja. Igrejas gentílicas. Não eram igrejas de judeus, eram igrejas dos gentios, formada pelo apóstolo Paulo. Porque, na verdade, abençoados, uma coisa que tem que ficar bem claro, é que Paulo foi o apóstolo aos gentios. Paulo escreveu aos gentios. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 7, ele deixa claro que ele foi constituído por Deus, apóstolo, doutor e mestre para os gentios. Se Paulo escreveu aos Gálatas, foi para os gentios, que era uma igreja gentílica. Então, ele afirma aqui que pela fé em Cristo Jesus, veja bem que é em Cristo Jesus, não está tratando de Jesus de Nazaré. Em Cristo Jesus, somos todos filhos de Deus. Está falando com quem? Com os gentios, a igreja dos gentios. Lá em Romanos capítulo 8, versículo 15, versículo 17, diz que nós, os filhos, recebemos o Espírito de Deus. E por isso clamamos, Abba Pai. Pela fé, veja bem, note bem esse detalhe, pela fé, não é pelas obras. Há uma diferença muito grande quando se diz pela fé e não pelas obras. Tem que haver essa divisão, porque na cruz de Cristo, quando Cristo morreu e ressuscitou, as obras pararam, terminaram. E ali começou o pacto da fé. E o versículo 27 diz assim: porque todos, olha só, porque todos quantos fostes batizados em Cristo Jesus, já fostes revestidos de Cristo. Todos vós quem? Todos os filhos de Deus, pela fé, veja bem, pela fé em Cristo Jesus. Fostes batizados em Cristo Jesus. Todos os filhos fomos batizados na morte de Cristo. E mais, revestidos de Cristo. E o versículo 28 diz assim, ó, nisto, ou melhor, desta forma. Que forma? Qual é a forma? Aqueles que são batizados em Cristo e revestidos de Cristo. Desta forma, não há judeu e nem gentio. Vamos repetir. Desta forma, batizados em Cristo e revestidos em Cristo, não há judeu e nem gentio, ou grego, em algumas versões diz grego. Não há servo nem livre, não há macho nem fêmea. Porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Todos são um em Cristo Jesus. Então, abençoados, e no versículo 29, então no verso 29, veja o verso 29, o apóstolo Paulo diz assim, ó, e se sois de Cristo, olha só, aqui tem um segredo aqui, quem é de Cristo? Quem é de Cristo são aqueles que Cristo escolheu, predestinou desde antes da fundação do mundo. Romanos capítulo 8, versículo 29, diz que aos que escolheu, a este predestinou. Então estes são de Cristo e que foram justificados por ele ali na cruz do Calvário e foram batizados em Cristo e revestidos de Cristo. Estes são de Cristo. Então ele diz aqui no verso 29, e se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Todo aquele que é de Cristo é um herdeiro de Cristo, mas conforme a promessa. Então fica bem claro, veja bem, fica bem claro aqui para nós, que houve uma promessa. Houve uma promessa. E que promessa foi essa que Deus fez? Vamos ver aqui, volte aqui um pouquinho, no capítulo 3 mesmo. Vamos ler aqui no verso 6. Capítulo 3, no verso 6. Vamos ler. Assim como Abraão creu em Deus, e isto, por ele crer, o que ele creu, lhe foi imputado como justiça. Como justiça. O que ele creu, não o que ele fez. Como Abraão creu em Deus,
Isso que foi imputado a ele como justiça. Não o que ele fez, mas o que ele creu. E o versículo 7 diz assim: sabei, pois, veja bem, olha, sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Não os das obras. Aqueles que são da fé são filhos de Abraão. E o versículo 8: ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé, veja que é pela fé, os gentios é todo aquele que não é judeu. Essa semana passada nós recebemos aí um correio de um abençoado perguntando o que é um gentio. Nós aqui estamos explicando. Um gentio é todo aquele que não é judeu. A Bíblia só fala de dois povos. Ou era judeu, o pessoal lá de Israel, ou aquele que não é de Israel, então é um gentio. E ele diz aqui que os gentios seriam justificados pela fé. Anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo, olha a promessa aqui, todas as nações serão abençoadas em ti. E o versículo 9 diz assim, ó, de sorte, que os que são da fé são abençoados. Não é que Deus vai abençoar. Não é isso. Aqui houve uma promessa e diz que são abençoados com o crente Abraão. Então vamos parar aqui e analisar e vamos ver quem são os da fé. Quem é o da fé? Aquele que é da fé é abençoado. São todo filho que nasceu depois da cruz. Se você nasceu depois da cruz, você está no pacto da fé. Não tem como fugir disso. Mesmo que você viva de maneira diferente, mesmo que você queira estar metido na obra, lá na lei de Moisés, mesmo que você queira cumprir os 613 mandamentos, mas o teu pacto, o nosso pacto, é da fé. Nós somos da fé, porque Deus estabeleceu assim. Isso é um decreto de Deus. Todo filho que nasceu depois da morte de Cristo está no pacto da fé. E detalhe, todo filho, veja bem, todo filho é um herdeiro. Isso é automático. Não interessa. O simples fato de você ser um filho de Deus te torna um herdeiro automático. Já nasceu herdeiro, sem fazer nada. Eu tive meu pai segundo a carne e eu não fiz nada para ser herdeiro dele. Eu sou herdeiro dele porque nasci filho dele. E nós, segundo o Espírito, nós somos herdeiros de Deus, porque quando nós chegamos aqui nesse mundo, já chegamos filho dele. E por consequência, somos herdeiros dele. Não é isso? Agora, o herdeiro, você, eu, nós aqui precisamos ter conhecimento, conhecer, para poder acessar, para poder desfrutar dessa herança. Porque herdeiro, pessoal, você é, eu sou. Agora, se eu não conheço essa herança, não tenho conhecimento de como que funciona essa herança, então eu vou ficar impedido, vou ficar proibido pela minha ignorância, pelo meu desconhecimento, de acessar essa herança que é minha de direito, porque eu sou filho de Deus e me foi dada uma herança pelo próprio Deus. A religião, todo o sistema religioso, sabe que somos herdeiros. Eu passei lá na religião por alguns anos e lá também se fala, se ensina que nós somos herdeiros de Deus. Mas uma herança conforme as obras. Se ensina na religião que você tem que fazer alguma coisa para se tornar filho de Deus, você tem que pagar um preço, você tem que fazer um jejum, você tem que subir um monte, você tem que ser fiel com seus dízimos para ter acesso à sua herança que foi dada por Deus, sem conhecimento da graça. A religião, ela conhece uma herança de Deus que nos pertence, mas sem o conhecimento da graça. Gálatas capítulo 4, pule uma página aí, vamos ler, no versículo 1, olha só o que diz. Diz assim, Gálatas capítulo 4, versículo 1, diz que todo tempo, olha só, preste bem atenção ao que diz aqui o apóstolo Paulo a respeito dos herdeiros. Diz que todo tempo que o herdeiro, que o filho que é o herdeiro, é menino é aquele que não tem conhecimento. O menino, você pega pela mão e leva para onde você quer, não é isso? Menino é aquele que não tem conhecimento. Então ele diz que em todo tempo que o herdeiro se comporta como menino, não tem diferença do servo.
Olha que coisa tremenda, não é isso? Um herdeiro, um filho de Deus, não tem diferença do servo por falta de conhecimento. Mesmo, veja bem o que ele diz aqui no versículo 1, mesmo sendo herdeiro de tudo. Não é isso? Um versículo não. Tipo aí um ditado popular, que se diz aí, sou filho do rei, mas não faço parte da herança. Abençoado, você é filho de Deus, você é herdeiro de Deus e tem direito na herança do seu pai. Mas para isso é necessário você conhecer a herança. É necessário você conhecer do que você tem direito. Não é isso? Porque senão, você sendo um herdeiro, você sendo um filho, vai viver e pior, vai ser tratado como servo. Olha que coisa triste. E veja aqui que um herdeiro é o menino quando busca a herança pelas obras. Você logo conhece que ele é um menino, que ele é herdeiro, mas ele está querendo alcançar as bênçãos pelas obras, com dízimos, com ceias, com batismo. Você logo identifica ali o menino. Por quê? Ele é dono de tudo, mas está querendo pagar um preço por uma herança que já é dele. Olha só, aí se torna um menino sem conhecimento. Deixa eu aqui te dar um exemplo desse caso, que é bem conhecido nosso, quando alguém diz assim, Deus te abençoe. Por que é coisa de menino? Porque o Evangelho diz lá em Efésios capítulo 1, versículo 3, que o nosso Pai, o dono da herança, aquele que nos fez herdeiros dele, já nos abençoou com todas as bênçãos. Vamos ler aqui, vamos lá aqui em Efésios capítulo 1, versículo 3, diz assim, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, olha só, o qual nos abençoou. Não é que ele vai te abençoar, abençoado, já nos abençoou, isso é uma herança que já foi dada, abençoou com todas as bênçãos. Não foi uma, duas, três, não. Foi com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Isso é uma posição. A posição do herdeiro é essa. Abençoado com todas as bênçãos. A nossa posição em Cristo Jesus. Mas o filho pede, Pai, me abençoe. Por quê? Porque é o menino. O menino, quando não tem conhecimento da herança do Evangelho, fica pedindo, Senhor, me abençoe, Senhor, me guarde, Senhor, me salve. Isso é uma herança, abençoada, que já foi dada ao filho. Todo filho é abençoado, todo filho já foi salvo, todo filho já foi curado no teu espírito. Isso é uma posição em Cristo Jesus. E veja o versículo 2 que diz aqui, volte a Gálatas, no capítulo 4, no versículo 2, olha só o que diz assim, mas está debaixo de tutores, curadores, até o tempo determinado pelo Pai. Diz que ele, o menino, o filho que é o menino, está debaixo, é guiado. Olha só que coisa triste. Um herdeiro de Deus sendo guiado por pastores, não é isso? Uma certa vez, até já falei aqui, eu estava conversando com uma abençoada, e um movimento que havia lá na igreja dela, um negócio assim meio diferente, eu perguntei para ela, por que você está fazendo isso? Eu não sei não, eu estou fazendo porque meu pastor mandou fazer, então eu estou fazendo. São meninos que são guiados por pastores, guiados por padre, por pai de santo, por cartomante, por aquelas pessoas que leem a mão, horóscopo, essas coisas, tudo coisa de menino. São guiados porque não conhecem a herança. E diz mais aqui, até, essa parte aqui que é muito interessante, até conhecer a verdade. E qual é a verdade que transforma o menino em adulto? O Evangelho da graça de Deus. É a única maneira de um menino crescer, se tornar um homem espiritualmente, é conhecendo o Evangelho da graça de Deus. Não existe outra forma, abençoado. Enquanto você ficar nas historinhas lá de Josué, de Abraão, de Isaac, Jacó, e que subiu na árvore, a fornalha, Daniel, os profetas, histórias de você vai ficar como menino, vai ser enganado, vai ser conduzido pelo pastor, vai sempre te contar uma historinha, e você é um menino. Mas quando você conhecer o Evangelho da Graça e descobre que a promessa de Deus já te alcançou, e é por fé, não é por obras, aí então, peraí, vamos aqui tratar diretamente com meu Pai.
Você não precisa ninguém colocar a mão na sua cabeça para orar por você, que você é um herdeiro de Deus. Você trata direto com seu pai. Pai, o problema é esse, o problema é aquele. Você não precisa aí de um intermediário, como eu fiz uma certa vez, já falei aqui umas 10 vezes, foi um exemplo aqui tremendo que aconteceu na minha vida. Eu gosto sempre de contar esse exemplo aqui. Uma certa vez eu com meus irmãos, estava numa situação lá, meu irmão se complicou lá e nós teríamos que conversar lá com meu pai na carne, e eu fui escolhido para dar o recado lá e falar com meu pai. Falei, pai, isso. Meu pai virou para mim e falou assim, teus irmãos não têm boca para falar não? Tem que vir você intermediário? Da mesma maneira, abençoado, você não precisa de um pastor, você não precisa de um pai de santo, você não precisa de um pai para ser intermediário para Deus. Você tem o Espírito dele, faz parte da nossa herança. Você conversa diretamente com teu pai. Pai, ó, é isso, e ele vai te responder dentro do Evangelho, de acordo com o que está escrito. E o versículo 3 diz assim, ó, assim também nós, olha só, assim também nós, está falando aqui de nós mesmos que estamos aqui. Quando éramos meninos, veja só, quando éramos meninos, também estávamos reduzidos à servidão. Quando éramos meninos, quando ouvimos a palavra da verdade, abençoados, aí é que nós cremos, porque nós passamos um determinado tempo da nossa vida lá na religião. Eu fiz coisas assim de menino, tremendo. Eu cortava o pãozinho lá para servir a ceia. Uma certa época da minha vida eu era responsável pelo batistério da igreja, e essas coisas todas que aconteciam, eu participava. Mas quando eu ouvi o Evangelho da graça aqui na minha mente, aí então, opa, peraí, eu não sou essa criança, não sou mais criança, não posso me comportar dessa maneira. Efésios capítulo 1, versículo 13, olha só o que diz, vamos ler aqui, ó. E em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Essa palavra aqui, ó, salvou aqui, ó, a minha mente, me salvou aqui. Deixamos de ser menino quando nós ouvimos o evangelho da verdade. E diz mais, estávamos reduzidos à servidão, servimos a Deus com a lei de Moisés. Tudo que estava na lei a gente queria fazer, tudo que era sacrifício, debaixo de rudimentos do mundo, debaixo do mandamento da lei de Moisés. Queríamos estar fazendo ali as coisas para agradarmos a Deus, e na verdade nós não estávamos agradando a Deus, nós estávamos nos comportando como menino. Imagina, já passei aqui dos meus 30 anos de idade, o meu pai me vê aqui brincando de carrinho aí, né? Sabe? Igual menino, falando gagá, gugu. O que meu pai na carne vai achar? É assim que eu me comportava diante de Deus quando estava lá na religião. Brincando lá de roda, dando a mão, buscando uma herança que já estava aqui no nosso espírito. Porque é por fé, abençoado. Não é pelas obras. Você não vai alcançar nada da sua herança por obras, porque é por fé. Debaixo da lei de Moisés não há herança. Não adianta você jejuar, não adianta você ir para o monte, não adianta você se batizar nas águas, não adianta você dar o seu dízimo dobrado, querendo que Deus te abençoe, querendo reivindicar de Deus a herança, porque não vai, é por fé e já está em você. Nós lemos aqui, ó, Efésios 1:3, bendito Deus e Pai, o qual já nos abençoou. Já! Deus não vai, Deus já foi. Ele já está, ele habita em você. Gálatas capítulo 3, vamos ler aqui mais algum versículo. Agora é o versículo 11. Para aqueles irmãos, aqueles abençoados, porque são abençoados, são nossos irmãos, nós amamos, que querem procurar a herança com a lei de Moisés, né? Querem fazer sacrifícios para conquistar as bênçãos de Deus. Olha o que diz aqui o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, escrevendo a uma igreja gentílica, no capítulo 3 de Gálatas, no versículo 11, ele diz assim, ó, é evidente, olha como é que ele começa falando, é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus. Por quê? Porque o justo, o herdeiro, o filho de Deus, viverá da fé, abençoado. É da fé. Não é pelas obras. Não tem obras de Moisés para você querer alguma coisa com Deus. É pela fé. Simplesmente crer. Você conversa com Deus, crê, está escrito, descanse, repouse, tranquilo. E o versículo 12 diz assim, ó, ora,
a lei, as obras de Moisés, não é da fé. Não adianta você querer misturar, porque não é da fé. Mas o homem que fizer essas coisas, as obras de Moisés, por elas viverá. E o versículo 13. Cristo, olha que coisa linda. Para você que ainda insiste com esse negócio de lei. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Já resgatou da maldição da lei. Fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito. O problema aqui, que a gente fala que é a nossa garantia, nós nos garantimos nisso, é que está escrito. Está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E o versículo 14 diz assim, ó, para que a bênção de Abraão, aquela promessa que Deus fez, que em Abraão serão abençoados todas as pessoas, todos os filhos, chegasse a quem? Aos gentios. Cristo já morreu, Cristo já ressuscitou, então, se esta aqui é a palavra de Deus, a promessa já chegou na nossa vida. E por fé, não é por fazer, é por fé. Por Jesus Cristo e para que pela fé, olha só, é tudo pela fé. Pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Aqui, ó, no Espírito, é por fé, não é pelas obras. Então, abençoados, fica bem claro, eu acho que você vai concordar comigo agora, fica bem claro que a herança, a promessa de sermos filhos, nos alcançou pela fé. Que pela fé nós cremos, não pelas obras. Não tem obras nessa história, não foi por obras. Cristo, a fé, essa herança de sermos filhos dele, termos o Espírito dele em nós, como está escrito, nós lemos aqui, o Espírito de Deus habita em nós, nós recebemos por fé, não é por obras. Efésios capítulo 2, versículo 8 e versículo 9, nós vamos ler. Nós amamos esse verso aqui, ó, diz assim, ó, porque pela graça, não é pela lei, veja que já exclui a lei aqui, de cara o apóstolo Paulo exclui aqui a lei, porque pela graça sois salvos, pela graça sois filhos, pela graça sois herdeiro, pela graça você foi chamado, por meio das obras? Não, né? Claro que não, por meio da fé. Isto o quê? A fé que te foi chamado, isso não vem de você, não vem de vós, então você não fez nada, se não vem de mim, se não dependeu de mim, eu não fiz nada, é dom de Deus. Olha que coisa linda, você é o herdeiro, abençoado, você é um dom de Deus. A herança nos foi dada por dom, por fé, no nosso espírito, não é isso? E diz mais no versículo 9, que é um versículo aqui que acaba com a jactância desses homens que dizem que não, é comigo mesmo, olha só, comigo ninguém pode. Parece até uma planta que a minha mãe tem aqui, né? Comigo ninguém pode. E diz aqui, ó, no versículo 9, não vem das obras. Por quê? Por que não vem das obras? Para que ninguém... para que o pastor lá da religião, para que o padre santo, para que o cardeal não se glorie. É dom de Deus, abençoados, é por fé. Não tem esse negócio aqui de que não, porque eu fiz, eu mereço, então tem que botar Deus na parede. E, abençoado, é dom dele, ele escolheu você. A herança nos foi dada por fé. Recebemos por fé. Hebreus capítulo 5, avança um pouquinho na sua Bíblia. Se você está sem Bíblia, anote, depois você confere. Não fique só no que eu estou falando, não, né? Porque você não pode ser enganado, não é isso? Hebreus capítulo 5, no versículo 11. Olha o que diz. Olha só. Do qual, diz assim, do qual temos muito que dizer. Falar a esse respeito, abençoados, nós ainda temos muita coisa a falar, de difícil interpretação. Olha, temos que concordar que realmente é de difícil interpretação. Porquanto vos fizestes negligentes em ouvir. Os abençoados estão negligentes em ouvir. O Evangelho diz que o entendimento, o conhecimento dessa herança, você passa a entender que você é um herdeiro, que você é um filho, pelo ouvir. Romanos capítulo 10, versículo 17, diz que a fé, o entendimento, ele vem pelo ouvir. Então você tem que estar disposto a ouvir. Porque muitas das vezes a gente conversa com algumas pessoas e
queremos falar, eles falam logo, não quero nem saber, porque o meu pastor diz, porque na minha igreja é assim, a doutrina da minha igreja é assim. O abençoado nem quer ouvir e conferir no Evangelho. A Bíblia diz, o entendimento, o conhecimento é pelo ouvir. E o versículo 12 diz assim, ó, porque devendo, olha só, eu passei 35 anos na religião e era um menino. Olha o que diz aqui, ó. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais que vos torneis a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite. Nada contra o leite, né? Leite é um bom alimento, né? Mas leite se dá para criança, quando está fraquinha, né? Que não suporta um alimento mais forte, e não de sólido mantimento. Abençoado é como uma vida na religião. É isso que ele está falando aqui. O abençoado já tem a vida toda na religião e ainda vive lá pedindo oração ao pastor. O abençoado tem 50 anos na igreja, né? Nasceu, cresceu, casou, já é pai, avô, bisavô e fica pedindo oração ao pastor. Óleo ungido, pastor, passa um óleo ungido aqui na minha testa. Procura culto de libertação, fazendo jejum para alcançar a herança, para Deus poder abençoar. Abençoados que fazem propósito com Deus. Propósito com Deus, o propósito já foi feito lá na cruz, ele já te abençoou, ele já te deu a herança. Abençoados que anos e anos na religião, no sistema religioso, com a Bíblia embaixo do braço, mas se comportando como menino. E o versículo 13 diz assim, ó, porque qualquer que ainda se alimenta de leite, da lei, qualquer um que quer a herança debaixo da lei, por meio da lei, e não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Se você procura a sua herança debaixo da lei, abençoado, eu sinto te falar, mas você é um menino. Porque a palavra da justiça diz que somos herdeiros de Deus é por fé, não por obras. Não é por obras. Não queira tomar posse da sua herança por obras. É como se você fosse num cartório, você recebeu uma herança, não é isso? Um exemplo assim, você recebeu uma grande herança de alguém e vai no cartório reivindicar, na hora que eu sou herdeiro, e na hora de apresentar lá a certidão é falsa. Você não vai receber nada, abençoado, mesmo sendo herdeiro. É da mesma maneira, você é o herdeiro de Deus, mas você quer reivindicar a sua herança com obras, você vai ficar perdido, você vai viver como menino, porque é por fé. Quando você crê, aí sim, aí chega até você, porque é por fé. O versículo 14 diz assim, ó, mas o mantimento sólido, olha só, o alimento sólido é para os perfeitos. É para os perfeitos no espírito, aqueles que já entenderam quem são, não é isso? Os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Para discernir, para separar a lei da graça, o bem e o mal e o bem. Isso que é ter o entendimento exercitado. Você vai, quando você é um adulto, você consegue separar o que é lei, o que é graça, o que é mal, o que é bom. O menino não separa. O menino faz um bolo doido aí, né? e quer agradar a Deus com obras, porque ele diz que as obras são boas. E quando a gente fala da graça, ele diz que a graça é libertinagem. Por quê? Porque o menino não consegue separar. Romanos capítulo 11, versículo 6, diz que de outra maneira, a graça não é graça. Quando você mistura, quando você não consegue separar a graça da lei, não pode misturar, abençoados. Você não vai tomar posse, não vai ver a herança. Se você misturar com lei, você vai viver como um menino rastejando aí, né? Sendo guiado de um lado para o outro, não vai ter certeza da salvação. Não é assim que vivem os abençoados da religião, que são meninos, não tem certeza da salvação, não sabe de onde que eles vieram, não sabe o que estão fazendo aqui nesse mundo, e muito menos sabe para onde vão quando o espírito sair desse corpo, quando o corpo voltar para o pó. Eles não têm certeza, eu estou me preparando, eu estou me esforçando. Por quê? Porque não conhece a herança, não sabe que é por fé. Faz parte da nossa herança
no momento que você sair desse corpo, direto lá para o Pai, não tem. Isso é a nossa herança, foi conquistada por Cristo. E mais abençoados, por não separar a lei da graça, os abençoados vivem debaixo dos rudimentos do mundo, se comportam como meninos. Hoje eu entendo, né? Hoje eu entendo porque que Deus me experimentou todos esses anos de meninice lá, né? Foram quase 35 anos lá no sistema religioso, e hoje eu posso ver claramente, nós amamos os nossos irmãos lá do sistema religioso, nós não estamos aqui falando mal, maltratando ninguém, mas nós também passamos por lá, e eu tenho lá muitos parentes meus que eu amo, que eu gostaria que crescessem, mas com a lei não dá para crescer, abençoado. Vivendo debaixo da lei, você vai passar uma vida de criancice, de meninice. É necessário que você entenda que a nossa herança é por fé, é pela graça, sem as obras da lei, sem as obras de Moisés. Hebreus capítulo 6, no versículo 1, diz assim, ó. Olha o que diz aqui o apóstolo Paulo a respeito dos rudimentos da lei de Moisés. Pelo que? Deixando já começa, não tem é para deixar o que? Os rudimentos da doutrina de Cristo, aqueles primeiros ensinamentos lá de Jesus de Nazaré. Prossigamos até a perfeição, porque se o menino ficar lá nos primeiros passos lá de Jesus de Nazaré, óleozinho na cabeça, jejum, batismo nas águas, ele nunca vai chegar aqui na perfeição, ele não vai se ver perfeito. A posição dele é de perfeito, é de herdeiro. Mas porque está debaixo da doutrina de Cristo, ele não vai se ver perfeito. E diz mais, ó, não lançando de novo o fundamento do arrependimento, de obras mortas, e da fé em Deus. Versículo 2, e da doutrina do batismo, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. E o versículo 3, o que diz no versículo 3? E isto faremos se Deus o permitir. Se Deus o permitir. E quando abençoado, veja bem, agora que uma parte aqui bem importante, que eu gostaria de chamar a sua atenção. Quando é que Deus permite que deixemos os rudimentos do mundo, a prática da lei de Moisés? Porque Paulo diz aqui, ó, e isto faremos se Deus o permitir, as práticas da lei de Moisés. Quando Deus permite que entendemos que a herança é por fé. Quando Ele permite aqui na nossa mente que nós vamos entender a nossa herança. Efésios, vamos ler aqui em Efésios, volte aqui, que o apóstolo explica muito melhor do que qualquer um, não é isso? Efésios capítulo 1. Por mais que nós procuremos aqui a melhor explicação, a melhor maneira, ninguém explica melhor do que o apóstolo Paulo que escreveu. Efésios capítulo 1, versículo 17, diz assim, ó, 17, 18 e 19. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento. Olha só, conhecimento na mente, o espírito de sabedoria e de revelação. Espírito de sabedoria e de revelação. Versículo 18. Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento. Olhos do vosso entendimento. Para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais a riqueza da glória da sua herança. Aí você vai entender nos santos. E o versículo 19 diz assim: e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Então, a oração de Paulo era para que os olhos do entendimento dos abençoados fossem iluminados por Deus, para que eles pudessem entender qual é a nossa herança em Cristo Jesus. E veja bem, abençoados, uma coisa que nós gostaríamos de falar, veja bem, é que nós entendemos a nossa herança. Graças a Deus nós entendemos. Mas por quê? Por que nós entendemos? Ouvimos e Deus, veja bem, e Deus, o próprio Deus, iluminou os olhos do nosso entendimento. Aqui não cabe sabedoria humana aqui de ninguém. Não é porque eu sou muito inteligente que entendi, ou porque você é muito inteligente e você vai entender fácil. O apóstolo Paulo orou aqui no versículo 18, ó, e tendo os olhos do vosso entendimento iluminados. Ele
ora para que Deus ilumine os olhos do vosso entendimento, para poder entender, porque você vai ouvir. Se Deus não iluminar os teus olhos, abençoado, você não vai entender. É necessário que você ouça, e nós oramos aqui para que Deus ore. Mas por que alguém possa assim estar assim pensando? Por que essa discriminação que alguns vão entender e outros não vão entender essa revelação, vão entender a graça de Deus, porque a herança, veja bem, porque esse entendimento, abençoados, não chegará a todos. Nem todos receberão essa revelação, nem todos entenderão que são herdeiros. Não estamos aqui falando da escolha da salvação, mas desse entendimento. 2 Tessalonicenses, vamos ler aqui, que é bem importante aqui, 2 Tessalonicenses 3, no versículo 1, vamos ler aqui 3 versos, que diz aqui o apóstolo Paulo assim, ó, versículo 1, no demais, irmãos, o apóstolo Paulo escrevendo a uma igreja gentílica, a igreja de Tessalônica, na sua segunda carta, no capítulo 3, no versículo 1, diz, no demais, irmãos, rogai por nós, orai por nós, não é isso? Orai por nós, para que a palavra do Senhor, o evangelho da graça, que mostra a nossa herança, não é a lei de Moisés, é o evangelho da graça, a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada. Ou seja, que corra e seja glorificada, como nós falamos muito aqui, não é isso? Como também o é entre nós, entre vós, nós que entendemos o evangelho da graça de Deus. A palavra está correndo e Deus está sendo glorificado porque Ele iluminou os olhos do nosso entendimento. Mas no versículo 2, veja bem o que ele diz a respeito aqui no versículo 2. E para que sejamos livres de quem? De homens maus e homens perversos. Por quê? Agora aqui que está a razão de que alguns ou muitos, não sei, não chegarão ao pleno conhecimento do evangelho da graça de Deus. Por quê? Porque a fé, o entendimento, não é de todos. Não é para todos, abençoados. Esse conhecimento, o entendimento da graça de Deus, a herança, o conhecimento da herança, Paulo diz aqui que não é de todos. O homem mau e o perverso não vai alcançar. E veja bem, homem mau e perverso aqui não é o bandido, não é o mau político, não é o fofoqueiro, não é aquela vizinha lá que fica em cima do muro. Não, não é isso não. Homem mau e perverso é aquele que não recebeu o dom da fé, porque não foi escolhido por Deus para isso. Não tem o dom de Deus. Então, ele não vai entender. Esse conhecimento não vai chegar a ele. A fé, o entendimento, não é de todos. E veja bem aqui, nós aqui louvamos a Deus por Ele ter iluminado os nossos olhos, os olhos do nosso entendimento. E seguimos aqui, abençoados, falando para que Deus alcance a quem Ele quer alcançar. Nós estamos bem felizes, agradecidos a Deus, temos um sentimento de gratidão a Deus, porque esse conhecimento, Deus quis que os nossos olhos fossem iluminados e esse entendimento nos alcançou. Mas não é de todos. Mas quem vai ser alcançado, só Deus sabe quem é. E nós seguimos aqui falando. E vamos aqui finalizar em Efésios, volte aqui a Efésios, capítulo 6, versículo 12, porque a nossa briga aqui, abençoados, o que nós pregamos aqui, que nós falamos, não é contra A, nem contra B, não estamos aqui para gladiar com ninguém, não brigar com ninguém. Efésios capítulo 6, versículo 12, diz assim, ó, 6, onde está? Aqui está, 6, 12. Diz assim, por quê? Veja bem, o que diz o apóstolo Paulo, nós aqui repetimos, nós imitamos o que disse o apóstolo Paulo. Nós não temos que lutar contra a carne e sangue. Não é que nós não gostamos do fulano, não é que não gostamos de cicrano, não, porque aquele lá é muito metido, é muito bobo. Não, o caso aqui não é esse, abençoado. O nosso caso aqui é outro. Nós não temos que lutar nem contra a carne nem sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas, a falta de conhecimento. A nossa luta aqui, a nossa pregação é para que os olhos do entendimento sejam iluminados. Por essa razão
que nós recebemos aqui bastante correios, não é isso? E abençoados, que igual essa semana eu recebi um correio de um abençoado que eu fiquei extremamente feliz, que ele disse que essa palavra, quando ele ouviu, ele ficou extremamente feliz, que mudou a forma dele de pensar. Isso me deixou muito contente. Mas acontece também que nós recebemos aqui correios de abençoados que falam coisas assim que eu nem me atrevo a repetir aqui para os abençoados. A nossa luta não é contra o abençoado, mas é contra a forma dele pensar, contra a doutrina que ele está ali externando, porque ele não tem conhecimento da graça de Deus, assim como nós tínhamos. Por isso, você não está chamado a se aborrecer, nem brigar com ninguém e nem se defender quando alguém falar mal de você, segundo a graça de Deus. É Deus que cuida, a palavra é dele, ele que vai cuidar. Porque se ele não for um daqueles que não vai entender, não adianta você brigar, não adianta você reclamar. É Deus que sabe os seus filhos, conhece os seus filhos. A herança foi dada para quem foi dada. Nós louvamos a Deus porque nós fomos alcançados. E estamos aqui para falar, para que essa palavra corra e seja glorificada. E te convidamos, abençoado, até te incentivo você, não é isso? A participar conosco. Porque é uma luta assim, é um trabalho bem prazeroso, bem difícil, mas um trabalho assim muito prazeroso, que nos dá assim bastante alegria, que é divulgar essa palavra. O nosso trabalho aqui, a nossa intenção aqui não é nenhuma intenção financeira, porque nós temos o nosso trabalho, temos a nossa maneira aqui de receber o nosso dinheiro, de nos sustentar, e tudo que você vê aqui, esse amparato aqui que nós temos aqui, lá no nosso local de reunião, é tudo financiado por nós. A finalidade aqui não é financeira, a finalidade aqui é que a palavra corra e seja glorificada. E convidamos você para participar desse trabalho. Como é que você pode participar? Bem simples, abençoado, não vai nem te custar nada. É você compartilhando as mensagens que você está te ouvindo, mas digo primeiro, se essa palavra te fez bem, te salvou na tua mente, compartilhe para que ela alcance a outros, que outros também sejam felizes, assim como você é, e a palavra do nosso Pai corra. E também, um fato aqui, um ponto bem importante, é que você se inscreva também aí no nosso canal do YouTube. Você vai estar cooperando, participando, para que a palavra corra e seja glorificada. E também se inscreva no canal desses que estão aí, muitos abençoados nossos aí. Eu fico muito feliz quando estou aqui ouvindo os nossos irmãos também pregando o Evangelho da Graça. Temos aqui uma série de irmãos, né? Você ouve, julga de acordo com o Evangelho e compartilhe, participe também com esses abençoados, porque aqui ninguém é melhor do que ninguém. A palavra é do nosso Pai, a herança foi dada pelo nosso Pai. Por isso nós te convidamos a participar para que outros, também muitos, né, todos, sejam alcançados pela palavra do nosso Pai. Abençoados, recebo que você está aí na melhor semana da sua vida, recebo que tudo lhe vai bem e que Deus mesmo ilumine os olhos do teu entendimento. Abençoados com todas as bênçãos.